Tudo bom, pessoal? Bem-vindos a mais uma aula de inteligência artificial na educação. Hoje a gente vai começar a trabalhar um tutorial sobre como é que a gente constrói um sistema tutor inteligente utilizando Citat. E para isso, a gente vai utilizar um tutorial de soma de frações. Nos links que estão nesses slides, você consegue encontrar todo o conceito e os trabalhos que a gente vai fazer aqui nos vídeos também em texto. Então você pode acompanhar passo a passo como é que você constrói um sistema tutor inteligente, tanto pelo vídeo quanto por texto. Isso vai facilitar bastante o trabalho de vocês de entendimento, né? Como esse é um tutorial, então vocês vão ver um pouquinho menos a minha cara, né? Então, o meu rosto, desculpa, o meu rosto eu vou estar apresentando menos para dar mais ênfase aos conceitos que estão sendo apresentados, né? Como é que a gente pensa quando vai desenvolver um sistema tutor inteligente com o Citat? Primeiro, a gente precisa criar a interface do sistema tutor inteligente utilizando as ferramentas que o Citat oferece para a gente. Vamos trabalhar isso ao longo desse tutorial. Depois, a gente constrói um grafo de comportamento por meio de demonstração. O que é isso? A gente, na verdade, o que a gente faz? A gente cria estados, né, de comportamento dos alunos, onde à medida que o aluno vai mexendo com a interface, a gente vai criando esse comportamento, né? Então, o professor pode imaginar assim, com essa interface aqui que eu desenvolvi, o aluno pode ter esse seguinte comportamento. Por exemplo, criar um número, depois escrever um texto e assim por diante. Então, esse comportamento a gente vai estar criando, né? Então, isso vai ser demonstrado passo a passo para vocês. Depois, incluir dicas e componentes de conhecimento nesse grafo de comportamento. Então, para cada passo, né, lembra que a gente, durante todas as aulas de sistemas tutores inteligentes, a gente falou que incluir essas dicas e identificar esses componentes de conhecimento relacionado a ações dos alunos são muito importantes. Então, a gente vai estar fazendo isso também. Depois, a gente vai incluir nesse grafo alguns passos incorretos e dicas, né, para que tanto se o aluno tiver dificuldade para realizar um passo, a gente poder dar uma dica, que é o item 3 aqui, né, quanto quando o aluno tiver com alguma dificuldade e realizar um passo incorreto, a gente também consiga dar dicas para eles. E aí, por fim, a gente consegue melhorar o gráfico, testar e compartilhar. Então, isso a gente vai fazer. E aí a gente volta para o item 1. Como é que a gente cria uma interface de um sistema tutor inteligente? Então, para pensar como é que a gente cria a interface, a gente primeiro precisa entender qual que é o nosso problema. Então, na verdade, existe um passo zero aqui, que é definir os objetivos educacionais e fazer análise de tarefa relacionado ao que a gente quer ensinar para o aluno. Certo? Então, vamos lá. Vamos pensar no nosso exemplo aqui, que é soma de frações. A gente precisa definir, né, um objetivo, né, para que a gente consiga fazer essa análise de tarefa. Qual que é o nosso objetivo? No caso aqui, né, é aprender o procedimento utilizado na soma de frações. Então, eu estou deixando bem claro para vocês que nesse exemplo que a gente vai estar trabalhando, né, o objetivo educacional é aprender o procedimento utilizado na soma de frações. Então, o procedimento é um item, um elemento essencial para trabalhar com o aluno para esse sistema tutor inteligente. Outros sistemas tutores inteligentes poderiam trabalhar mais conceitualmente o que é soma de frações, né? O que são frações, né? Como é que a gente imagina de maneira abstrata somar duas frações? Existem outros trabalhos nessa direção. Mas nesse caso aqui, vamos nos concentrar no procedimento. Então vamos pensar agora como é que a gente faz a análise de tarefa relacionada ao procedimento de somar frações, né? Nesse exemplo, a gente vai explorar o procedimento comum para a soma de frações que já está bem definido na literatura. Né? Como é que faz a soma de frações, quais são os passo a passo para somar frações, isso já está muito bem definido, né? Explorado na literatura,
quando você vai trabalhar com crianças e jovens sobre soma de frações, né? Então a gente vai dar um exemplo aqui para vocês. Em outras situações, né, onde não está bem definido, né, como é que é o procedimento, uma abordagem muito comum para a gente descobrir qual que é esse procedimento é utilizar o que a gente chama de Cognitive Task Analysis, né, que é uma forma de a gente analisar de maneira, utilizando como se fosse uma lupa, né, olhando passo a passo o que o aluno está fazendo, né, o que o usuário está fazendo, para que a gente consiga extrair o que ele está pensando, né, para realizar uma tarefa. Né? Então, se a gente for traduzir aqui, na verdade, a gente está tentando verificar como é que o aluno pensa e age para conseguir concluir uma tarefa. Tá certo? Eu deixei um link aqui para vocês do artigo de Clark, que fala sobre Cognitive Task Analysis, e quem quiser se aprofundar nisso, pode dar uma lida. É muito interessante, te ajuda a entender um pouquinho mais esse conceito e te ajuda também a entender como é que você aplica, e é uma área bem grande, a Cognitive Task Analysis também. Existem vários métodos diferentes, mas você tem uma visão geral de como realizá-lo. Então vamos lá para o nosso exemplo. Né? Imagina que você tem uma soma de frações do tipo 1 sobre 4 mais 1 sobre 6. Né? Esse é o problema a ser resolvido. Como é que a gente resolveria esse problema normalmente? Né? Primeiro, a gente converte as frações, né, para um denominador comum, utilizando o MMC. Né? Então, de 4 e 6 ali vai o MMC é 12. E depois a gente tem que multiplicar o numerador, né? De acordo com o MMC encontrado. Então a gente faz isso. E aí depois a gente soma as frações. Né? Então o 3 mais 2 ele vai ficar 5. 5 sobre 12. E aí depois, se necessário, a gente pode fazer a simplificação dessa fração. No nosso caso, que é 5 sobre 12, a gente não precisa fazer aí a simplificação e a fração resultante é a mesma, que é 5 sobre 2. Mas essas são as atividades que normalmente são feitas, né, para que a gente faça a soma de frações. Pensando na análise de tarefa, né, como é que a gente apresenta isso? Né? Então a gente vai apresentar isso numa forma mais ou menos de árvore, né, com atividades. Então o objetivo é resolver o problema da adição de frações, né? Como é que a gente soma. Então, primeiro passo, né? Converter uma fração para um denominador comum, né? Somar as frações convertidas e reduzir a fração resultante quando necessário. Né? Então, esses são os 3 passos principais. E aí, cada um desses passos tem os seus subpassos. Né? Então, para a gente converter a fração para um denominador comum, a gente precisa ter uma ação que é escrever o numerador convertido e escrever o denominador convertido a partir do momento que a gente descobre qual que é o MMC, certo? Depois, no segundo objetivo aqui, que é somar as frações convertidas, a gente precisa escrever o numerador da somatória das frações, né? E escrever o denominador da somatória das frações. Então, no caso aqui, o numerador, como a gente estava pensando lá no nosso exemplo, você vai somar um valor. Né? E o denominador, você na verdade vai copiar o valor do MMC que você tem. Então o aluno precisa saber disso. Né? E aí, por fim, reduzir a fração resultante. Então você vai escrever o numerador reduzido e escrever o denominador reduzido. Mas para isso você precisa saber como é que reduz o numerador e o denominador. Né? Então, a gente pode colocar para esse conceito do saber, né? Como é que eu consigo fazer essas ações para atingir o objetivo desejado, aqueles componentes de conhecimento que a gente tinha falado lá no começo
das aulas de sistemas tutores inteligentes, né? Então, se eu quero converter uma fração para um denominador comum, eu preciso saber determinar o MMC. Então, eu preciso colocar isso como um componente de conhecimento. E um subcomponente de conhecimento relacionado à ação para converter uma fração para o denominador comum converter o numerador, que é escrever o numerador convertido, né? E converter o denominador. Né? Então, isso pode ser considerado um componente de conhecimento. Você saber, a partir do MMC, como é que você consegue converter o numerador. E aí, a gente tem também, no objetivo do meio, né, somar frações convertidas, você saber somar o numerador, a partir das duas frações que você tinha para somar, e copiar o denominador. Ou seja, você precisa saber que você não soma o denominador, mas sim você copia ele. Né? E aí, depois, ao fim, você vai determinar o MDC, né? Para você conseguir fazer a redução do numerador, se necessário, e também a redução do denominador. Então, todas essas informações, elas são extraídas quando a gente analisa passo a passo o que é necessário para realizar aquela tarefa. Então, a gente consegue extrair os objetivos, a gente consegue extrair as ações e a gente consegue extrair os componentes de conhecimento. Então, lembrem-se sempre disso. Quando a gente vai analisar qualquer tarefa, para qualquer outro problema que vocês tiverem, você precisa pensar os objetivos, quais são as ações e quais são os componentes de conhecimento que você precisa extrair para conseguir criar aí a sua árvore que vai te ajudar a entender como é que o aluno ou como é que uma pessoa pensa e trabalha, né, para resolver um determinado problema. Tá certo? Essa forma de pensar a gente pode utilizar, aplicar em qualquer tipo de situação. Né? Então, qualquer tipo de situação, seja um exercício de matemática, seja um problema de português, seja um desafio de biologia, qualquer situação a gente pode aplicar esse tipo de técnica. Então, muito bem. O que isso gera para a gente, né? Pensando em tutores inteligentes? O resultado dessa análise de tarefa nada mais é que o modelo do domínio. Então, se vocês lembrarem lá na arquitetura dos sistemas tutores inteligentes, é esse modelo do domínio aqui que a gente queria criar, a gente cria pensando na análise de tarefa, né? Aquela arvorezinha. E aí, para implementar, né, esse modelo de domínio de uma forma que um sistema tutor inteligente consiga utilizar, é preciso formalizá-lo. Né? E aí, o Citat te ajuda a fazer isso. Né? Então, o Citat vai pegar essa análise de tarefa que você gerou, né, que você criou, e vai te ajudar a formalizar isso e colocar de um jeito que o computador consiga entender. Tá certo? A gente vai trabalhar isso passo a passo em seguida. Né? Então, por enquanto, a gente está tentando entender como é que é o processo, depois a gente vai trabalhar em cima de cada etapa. Né? Então, legal. Podemos já entendemos um pouquinho mais o que é esse modelo de domínio, como é que a gente cria ele de maneira abstrata. Né? Como é que a gente, depois que a gente entendeu, então, é o passo zero, né? A gente criou esse modelo de domínio, entendeu qual é o problema, e aí a gente vai, então, agora para os passos convencionais para criar um sistema tutor inteligente com Citat. Então, a gente vai criar a interface do sistema tutor inteligente. Né? Nesse slide aqui é só uma apresentação mesmo, depois a gente vai trabalhar isso passo a passo. Nessa interface do Citat, você tem à esquerda vários componentes, né? Então você tem vários componentes aqui que você vai poder utilizar nessa página em branco aqui, que na verdade vai ser a sua interface do tutor inteligente. À direita aqui
a gente tem as propriedades, né, dos componentes que a gente vai estar utilizando nessa interface e outras informações ou outras coisas que vocês quiserem colocar no sistema tutor inteligente. Então a gente vai estar trabalhando com alguns desses elementos, né? Mas é interessante que você explore também outros componentes aqui, outros elementos que estão disponíveis, mas que não estão nesse tutorial, para você testar as potencialidades da ferramenta, no que ela consegue, que ela não consegue fazer, para identificar na sua prática, né, no seu dia a dia, qual que é o componente que talvez seja mais interessante para você, tá certo? E aí tem o tutorial em português para construir a interface do estudante para a soma de frações, né? Então você vai poder acompanhar passo a passo também. E aí depois a gente vai construir o grafo de comportamento por meio de demonstração. Então, nesse slide aqui eu só mostro como é que é esse grafo de comportamento. Na verdade, é um conjunto de estados, né? Onde cada um desses estados representa alguma ação que o aluno vai realizar na interface. Né? Então, o professor, aqui no caso você, que vai estar criando essa interface, vai também estar criando esse comportamento aqui, que é esse grafo à direita aqui, verdinho, né? Que são estados onde o aluno pode estar num determinado momento. Então, aqui a gente está no passo 3, né, incluir dicas e componentes de conhecimento no grafo de comportamento, onde o aluno ele pode, ou melhor, o professor ele pode incluir dicas para os alunos. Né? Então, aqui na janela esquerda, você tem mensagem 1, mensagem 2, mensagem 3, né? Onde o professor que está criando o tutor inteligente, ele pode gradualmente oferecer diferentes tipos de dicas, né? Ou dicas mais profundas e menos profundas para um determinado passo, né? Que o aluno está com dificuldade. E à direita aqui a gente tem, na verdade, o nome da habilidade aqui, que é o componente de conhecimento. Então, daquele componente de conhecimento que a gente cria, a gente coloca também na árvore essa informação. E aí depois a gente vai incluir no grafo os passos corretos e quer dizer, corretos também, né? E os incorretos. E para cada passo incorreto a gente pode colocar dicas específicas para aquele passo incorreto. Isso é muito comum quando a gente tem conhecimento de erros muito comuns que os alunos cometem e dicas que são precisas para ajudar o aluno a entender que aquilo é um erro e sair daquela situação, né, por conta própria. Então, isso é um elemento muito interessante do tutor inteligente com o Citate. Né? E aí, o resultado desses passos vai ser a criação do gráfico de comportamento, que nada mais é que o modelo pedagógico. Então, lembra da nossa arquitetura, o modelo pedagógico? É isso que vai gerar. Por quê? Ela gera tanto o grafo, né, que mostra os estados do aluno, mas também mostra como é que um professor ajudaria o aluno em determinada situação, né? Que tipo de dica eu vou oferecer, quais são os componentes de conhecimento relacionado àquela situação para que a gente consiga adaptar o conteúdo. Então, todo esse modelo aqui, essas informações que são ofertadas, ou seja, o caminho do grafo e as informações contidas nesse grafo, elas se tornam o nosso modelo pedagógico, tá certo? Então, aquela coisa que a gente tinha um pouco mais abstrata, com o Citate ela se torna bem mais clara, né? Então, o modelo pedagógico é como se fosse esse grafo, né? Na verdade, é uma árvore que, na verdade, ajuda o sistema tutor inteligente a tomar decisões e entender onde é que o aluno está e que ações que podem ser tomadas em uma determinada situação. Legal.
E aí, o modelo do aluno, né? O que acontece com o modelo do aluno dentro do CITAT? O CITAT ele possui o modelo do aluno e os serviços de aferição, né? De verificar onde é que qual a dificuldade que o aluno tem e assim por diante, já implementados. Por quê? O CITAT ele foi desenvolvido para que não especialistas em computação consigam utilizá-lo. E o modelo de um aluno, ele requer muita computação, requer muita modelagem matemática, esse serviço de aferição também, né, requer análise de log e rastreamento. Então, o CITAT já possui essa informação implementado, né, esse modelo para vocês. E isso é muito bom, porque a partir dos componentes de conhecimento que a gente criou no modelo de domínio, a gente consegue criar já automaticamente já é criado o modelo do aluno no CITAT. E aí esse modelo do aluno ele indica o grau de conhecimento do aluno de acordo com os componentes de conhecimento que a gente criou no modelo de domínio. Então facilita muito a nossa vida. Então a partir do momento que você criou os componentes de conhecimento naquela fase de Cognitive Task Analysis, e aí você conseguiu implementar isso lá colocar isso na árvore do CITAT, né, naquele grafo. Pronto. O modelo de aluno já está automaticamente implementado a partir do momento que você coloca essas informações. E aí, com isso, a gente consegue gerar aquele modelo de aluno aberto. Então, eu vou mostrar depois, passo a passo, que o modelo de aluno aberto ele fica automaticamente criado. É só você utilizar uma caixinha adicional, né, disponível lá na interface, na criação da interface do CITAT, e você utilizá-lo conforme você achar adequado. Tá certo? Então, com isso, a gente consegue criar um sistema tutor inteligente que a gente chama Sistema Tutor Inteligente Rastreador de Padrão. Né? Foi isso que a gente está trabalhando e no próximo slide, no próximo vídeo que a gente vai passo a passo, eu vou mostrar como é que a gente vai gerar ele diretamente no CITAT. E para quem é da computação, né, e gostaria de se aprofundar mais no desenvolvimento de sistemas tutores inteligentes com CITAT, utilizando regras de produção, ou seja, já precisa de conhecimento de computação, a gente também deixou traduzido para o português a criação de tutores cognitivos, que na verdade a gente vai utilizar o mesmo problema, ou seja, soma de frações, só que ao invés de a gente ficar criando a árvore para apoiar o rastreamento de padrões, como eu mostrei nesse slide para você, você vai, na verdade, gerar um código, né, em regras de produção, utilizando Jest, para que o computador faça isso por você. Né? Então, em vez de você gerar a árvore, você vai gerar código que está relacionado àquela árvore. O poder de um tutor cognitivo, como a gente discutiu em uma aula anterior, ele é maior, né? Porque ele consegue representar mais coisas do que apenas uma árvore que te ajuda a representar alguns dos caminhos possíveis que um aluno pode realizar. Então, o tutor cognitivo ele vai tentar representar todos os caminhos possíveis que um aluno pode realizar. Por isso que ele é o mais poderoso. Mas, em alguns trabalhos dos colegas da Carnegie Mellon, mostram que, em termos de aprendizagem, né, não faz muita diferença. Então, você tem menos trabalho, você consegue criar um sistema tutor rastreador de padrão e ter os mesmos benefícios de um tutor cognitivo. Certo? Então é isso, pessoal.
nas próximas aulas eu vou mostrar um pouquinho mais de como é que a gente consegue criar esses sistemas tutores inteligentes utilizando o CITAT.